Bem-vinda, bem-vindo. Na aula número 10, acho que foi bem extensa, a gente tratou de todos os benefícios, um benefício para cada aula. E com isso, a gente está fechando a primeira parte do curso, que trata somente da parte de benefícios. A segunda parte vai tratar da parte de custeio. Para fechar essa primeira parte, a gente vai falar agora na aula 11, as disposições diversas. São vários assuntos relacionados à parte de benefícios, ok? Então vamos lá. Primeiro assunto, reconhecimento de filiação. O que é isso aí? Reconhecimento do exercício da atividade remunerada, que pode ser realizado em qualquer época. A pessoa exerceu uma atividade há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, e quer reconhecer aquele tempo. Olha, eu não recolhi lá nada, tal, eu quero reconhecer para quê? Para que aquele tempo que ele trabalhou 1 ano, 2 anos, seja contado hoje para fins de benefício. Isso acontece muito, por exemplo, um sócio de empresa, uma atividade que não era atividade obrigatória, de filiação obrigatória, hoje é. Tá? Tem várias situações. Filiação, lembrando, o que é filiação? É o vínculo que se estabelece entre o segurado e o RGPS, ou seja, o INSS, ok? Em função do exercício de uma atividade remunerada em regra, né? Vamos lá. Como que é feito esse reconhecimento dessa filiação? Por meio de indenização. Se a atividade era abrangida pela Previdência Social, se a atividade não era abrangida pela Previdência e atualmente é abrangida, e vai seguir o quê? Regras de apuração dessa indenização. Indenização, o que é, pessoal? Um valor que vai ser calculado, né? E ele vai ter que ir lá e pagar esse valor se ele quiser reconhecer aquele tempo em que ele exerceu uma atividade que era abrangida ou que não era abrangida e atualmente é, ok? Vai ter que pagar. Infelizmente, esse valor relativo à indenização é alto, né? Realmente é algo que às vezes fica até inviável. O INSS reconhece, o segurado prega, reconheceu, e vai deixar um carro lá, o valor de um carro para reconhecer. Mas muitas vezes pode interessar, né? Se ele realmente quer para fins de aposentadoria ou para fins de certidão de tempo de contribuição, ou seja, CTC, que é utilizado no regime próprio lá, né? Vamos lá, como que é feita essa indenização? O valor é a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período, ok? Então vai pegar todo o período, pegar os 80% maiores e calcular. Vai pegar isso aí desde julho de 94. Sobre o salário de contribuição, aplica-se a alíquota de 20%. Esse que é o problema, 20% de alíquota, é bem alto. Esse valor que foi calculado pode ser parcelado, ok? Porém, né, ele foi lá na Receita, parcelou, só vai contar para fins de tempo de contribuição se ele quitar o parcelamento, ok? Já vou usar esse tempo para fins de benefício. Beleza, deu 20 mil reais. Você vai lá, paga esses 20 mil, você vai poder. Não, só vou utilizar daqui 5 anos. Então ele vai parcelando, pagando, até que quando for utilizar, daqui 5 anos, já esteja quitado aquele parcelamento, ok? Continuando. Retroação da data de início das contribuições. Isso vale para quem? Para o contribuinte individual, aquele que trabalha por conta própria, né? Então, ele exerceu uma atividade, exerceu aquela atividade, teve remuneração e não fez inscrição, como tem que ser feito, lembra? Ocorre a filiação, depois ele tem que ir lá e dizer, estou exercendo atividade de vendedor autônomo, estou exercendo atividade remunerada como sócio de uma empresa limitada. E aí ele faz o quê? A inscrição, ele declara isso para o INSS. E ele não fez isso. E passou anos. Agora ele quer fazer, ele quer reconhecer aquela atividade que ele não fez a inscrição, ou seja, antes da sua inscrição. O que ele tem que provar? Comprovar o exercício da atividade, primeira coisa. Como documentos. Foi sócio da empresa, dá o contrato social,
a atividade que você fazia, tem notas fiscais emitidas, tem algum contrato que você fez com o seu contratante, aquela empresa existe ainda ou não existe, documentos da empresa e assim por diante, ok? Comprovando, ok? Estará o quê? Em débito. Quer reconhecer esse tempo? Tem que pagar. Regras de apuração. Vamos lá, calcular o valor agora. Como que vai ser? Mesma regrinha da indenização, média aritmética dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% do período, desde julho de 94. Ou no caso de uma contagem recíproca de tempo de contribuição, essa regrinha também vale para a indenização, ok? Remuneração na qual incidiram as contribuições no regime próprio, ou que incidem, ok? Então, isso aqui é aquela pessoa que trabalhou vinculado ao INSS, passou no concurso público, você que está aí estudando, entrou lá no INSS, foi aprovado, ou qualquer outro concurso, né? Foi aprovado, beleza, você está vinculado ao regime próprio, você quer contar o tempo que você utilizou lá na empresa privada, na iniciativa privada, beleza, vai utilizar o quê? A contagem recíproca de tempo de contribuição. Então, esse cálculo, o valor que você vai pagar vai ser feito sobre a remuneração que incide sua contribuição atualmente. Esse valor dá alto, ok? Sobre esse salário de contribuição, vai incidir a alíquota de 20%. O valor apurado também pode ser parcelado, mesma coisa, vai na Receita, pede, e se quiser contar esse tempo de imediato, tem que quitar o parcelamento. Para fatos geradores ocorridos a partir de 14 de outubro de 1996, vai incidir juros de 0,5% ao mês capitalizados anualmente, limitado a 50% e multa de 10%, ok? Ou seja, realmente o valor sai bem altinho, ok? Joinha? Então, reconhecimento de filiação era isso. Vamos para o segundo assunto, que é contagem recíproca de tempo de contribuição. Vamos ver o que é isso primeiro. Olha só. O exemplo que eu acabei de comentar, né? Você está estudando, foi aprovado para o concurso do INSS, ou concurso da Receita, ou concurso do Ministério Público, o que for. Lá tem regime próprio. Você trabalhou anos vinculado à iniciativa privada, ou seja, recolhendo para entre aspas, o INSS, né? Você está vinculado ao INSS. Bom, o que vai acontecer? Você pode utilizar esse tempo lá para a sua aposentadoria no regime próprio, o tempo que você trabalhou para a iniciativa privada? Pode, com certeza, né? E vice-versa, certo? Então, é a contagem desse tempo que a gente chama contagem recíproca de tempo de contribuição. Definição: é o cômputo do tempo exercido na administração pública, no RGPS e vice-versa, ok? Vale o contrário também. Quem é servidor público pediu demissão e foi para a iniciativa privada, ok? Então você conta, é possível contar, fazer essa contagem recíproca e de volta. Quando posso contar o tempo da administração pública? Duas situações: federal, ou seja, você está na iniciativa privada e foi aprovado no concurso público federal. A própria Lei 8.213 já permite, já assegura esse direito, ok? Então, federal já está assegurado. A própria Lei 8.213 já assegura, está garantido. Quais tempos? Aquele que você trabalhou no regime próprio civil ou das Forças Armadas previsto no artigo 142 e 143 da Constituição Federal, ok? Então, para esses casos aqui, a própria lei já assegura. E no caso de um serviço público estadual, do Distrito Federal ou municipal, somente será considerado no RGPS se a lei do ente público assegurar a contagem do tempo de contribuição realizado no RGPS. Ou seja, o INSS, está lá o servidor público trabalhando numa prefeitura, que tinha regime próprio. Vamos lá, ele pediu demissão e foi para a iniciativa privada. Joia? Iniciativa privada, ele está trabalhando lá como contribuinte individual, advogado. Joia? Aquele tempo que ele exerceu na prefeitura vai contar necessariamente para a aposentadoria do INSS? Depende. Se a prefeitura tem no regime próprio, na lei, prevê que vai contar o tempo
que alguém trabalhou perante o INSS, no RGPS, vinculado ao RGPS, joia, o RGPS também aceita, ok? É uma moeda de troca, né? Ou seja, tem que ter essa correspondência aí. Documento utilizado para provar o tempo de contribuição, ou seja, para fazer essa contagem, a certidão de tempo de contribuição, ok? Nessa certidão vem seu nome, todos os seus dados pessoais, desde o seu primeiro emprego, data, o seu salário, o fim, para que vai servir essa certidão, onde você vai utilizar a certidão, qual o tempo que você vai utilizar. É um documento completo que vem todos os dados daquele regime que você está pedindo, que seja a certidão de tempo de contribuição gerada pelo INSS ou pode ser gerada também pelo órgão público. Somente por meio da CTC, certidão de tempo de contribuição, é contado o tempo de contribuição em outro regime previdenciário, ok? Somente por meio desse documento. Mesmo que seja no próprio órgão. Por exemplo, você está estudando hoje, foi aprovado no concurso do INSS, está como servidor do INSS. Você vai pegar o tempo da iniciativa privada que você trabalhou vinculado a qual sistema? RGPS, ou seja, INSS. Mas você está no próprio órgão, não interessa. Você vai ter que ir lá, pegar sua filinha, dar entrada para pedir a CTC, vai pegar a CTC, vai no órgão público, vai lá e registra, mesmo que o órgão seja o mesmo, ok? Não tem exceção, não tem o quebra-galho. Proibições com relação à CTC. Contagem em dobro, ou seja, são tempos fictícios, né? Um tempo que você trabalhou, mas por algum motivo, por uma lei, por uma determinação, aquele tempo seria contado em dobro ou um terço a mais, o que fosse, ok? Não existe essa possibilidade. Um dia trabalhado vai ser contado um dia, ok? Contagem do tempo do serviço público e no RGPS quando concomitantes. Com exemplo fica mais fácil de entender isso aqui. Por exemplo, atualmente trabalho na Receita Federal, sou auditor, joia? Às vezes teve época que eu dei aula presencial, num cursinho, joia? Contribuinte individual, ou seja, sou segurado obrigatório vinculado ao RGPS. Sou obrigado a recolher também? Normal, como todas as pessoas, mesmo que já tenha regime próprio, ok? Joia, trabalhei e recolhi X tempo, 5 anos. Posso pegar esses 5 anos que eu exerci essa atividade como professor de cursinho e também como fiscal da Receita? Posso pegar esse tempo e averbar na Receita, no regime próprio? Não, por quê? Porque está concomitante. No mesmo dia que eu trabalhei como auditor, trabalhei dando aula, ou seja, aquele dia só vai contar um dia no mesmo regime. Claro, em cada regime vai ser computado. Eu tenho direito às 2 aposentadorias, uma no regime próprio e uma no INSS. Diga aposentadoria ou qualquer outro benefício, tá legal? Só que para fins de contagem recíproca, quando concomitante, eu não posso fazer esse cruzamento, ok? Porque naquele dia eu trabalhei nos 2, só vai contar um dia. Utilização de tempo já considerado na concessão de aposentadoria num regime não será contado em outro. Isso aqui eu acho que é até mais claro, né? Se você já pegou aquele tempo, contou para uma aposentadoria em determinado regime, eu não posso pegar aquele mesmo tempo e contar para outro regime previdenciário. Outras vedações. Vou ler tudo aqui e chegar no final, que é o que interessa. Ó, a conversão do tempo de contribuição exercida em atividade sujeita a condições especiais, a conversão do tempo cumprido pelo segurado com deficiência em tempo comum, ou seja, foi feita essas conversões, tempo especial ou tempo exercido pela pessoa com deficiência. A contagem de qualquer tempo fictício, um tempo que realmente, tipo assim, você trabalhou numa fronteira, um militar, e esse tempo conta um terço a mais. Cada dia trabalhado conta, cada 3 dias conta um a mais, ok? É um tempo fictício, você não trabalhou, você só trabalhou 3 dias. Esse um a mais é fictício, não existe. Mas o que interessa isso? Esse tempo fictício que você realmente não trabalhou aquele dia, só foi feita uma conversão, ou no caso aqui que eu dei o exemplo, do trabalhou na fronteira, 3 dias conta um,
ou seja, você não trabalhou aquele dia efetivamente, o que vai acontecer? Regrinha, um dia contado é aquele dia trabalhado, realmente, efetivamente trabalhado, ou seja, um dia conta um dia, ok? Não pode ter essa contagem fictícia. Contribuição efetiva. O que acontece? Em regra, a CTC só será emitida para os períodos que consta o efetivo recolhimento das contribuições. Ah, mas eu tenho um parcelamento, estou pagando. Só vai contar quando você quitar o parcelamento. Ah, eu estou em débito aqui como contribuinte individual. Vai só contar aquele tempo que você está em débito se você quitar, se você recolher. Vamos lá? Então, efetivamente tem que estar recolhido. Porém, tem sempre uma exceção. Isso, qual a exceção? Do empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e contribuinte individual. Qual contribuinte individual? Aquele que presta serviço para uma empresa. Qual que é a lógica aqui, pessoal? Nesses 4 casos, a empresa é obrigada a descontar desses segurados a contribuição deles quem? Empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e contribuinte individual que presta serviço para a empresa é obrigada a descontar deles, a empresa ou o empregador doméstico, aqui no caso do empregado doméstico. Desconta e recolhe para o governo, ok? Então, os segurados aqui não tem culpa se não o empregador doméstico ou a empresa não fez isso. O problema vai ser deles, com a própria Receita Federal. Eles não vão sair no prejuízo. Mesmo que não tenha sido recolhido, eles vão ter direito à contagem de tempo recíproca de tempo de contribuição. Ou seja, vai ser emitida a CTC. Joia? Nesses casos. Uma observação aqui, ó, contribuinte individual, não são todos. Porque tem aquele que trabalha por conta própria, que ele mesmo recolhe. Esse só vai ter a CTC se recolher. Agora aqui não, é aquele que presta serviço para uma empresa. Por exemplo, um advogado que vai lá e defende a empresa. Ele está prestando. A empresa, quando fizer o pagamento, vai lá e já desconta daquele pagamento a contribuição do individual. Daqui para frente a gente vai ver como que funciona esses recolhimentos, ok? Vamos por partes. Salário de contribuição considerado, né? Salário de contribuição, o que é? Aquele valor que a base de cálculo que foi feito o recolhimento mês a mês, ok? Então vamos lá, precisa ter recolhido no mínimo sobre um salário mínimo. Existem algumas situações em que o segurado pode recolher sobre valor menor que um salário mínimo, ok? A gente vai estudar isso aí. Se ele fez isso, né, legalmente, dentro da lei, mas ele quer obter uma CTC desse período, um ano ele recolheu sobre um valor menor que o mínimo, tá? Joia, tá certinho, vai contar como tempo, mas para outras finalidades. Para CTC, ele vai ter que o quê? Ele vai ter que complementar esse valor até chegar um salário mínimo, ou seja, até recolher sobre um salário mínimo, ou seja, o salário de contribuição mínimo é o salário mínimo para fins de que aquele tempo seja contado como para fins de CTC, contagem recíproca de tempo de contribuição. Tá joia? Pessoal, qualquer dúvida que tiver na explicação, escreva nos comentários, ok? Eu vou procurar responder. Às vezes a gente tenta explicar de várias maneiras, de forma diferente, mas como não tem essa interação, é difícil de saber se realmente você entendeu. Não entendeu? Coloca a dúvida aqui, que é legal essa troca, dentro do possível vou procurar responder sim. Joia? Vamos lá, outro assunto. Justificação administrativa. Isso é legal, isso é um assunto legal, diferente. Vamos lá. Qual o objetivo dessa... Voltando um pouquinho aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui. Justificação administrativa. Justificação administrativa. Esse aqui é um assunto legal, diferente e com bastante detalhezinhos interessantes aí. Vamos lá. Qual o objetivo dessa justificação administrativa? Suprir a falta ou insuficiência de documento ou produzir
prova de fato dos beneficiários. Então a gente já vai entender, tá? Deixa eu continuar um pouquinho, eu volto aqui. Como é feita? Depoimento de no mínimo 2 testemunhas, no mínimo 2, importante, e no máximo 6. Olha só, vamos entender o que é isso. Tinha lá a família, marido e mulher, filhos, né? Eram companheiros, tá? Não eram casados, tal, e o marido morreu. Só que a esposa vai lá, vai ter direito a quê? Pensão por morte. Ela vai lá e vai pedir a pensão por morte. Ela precisa provar que existe uma união estável, que ela é companheira. Ok? Bom, e aí? Ela tem que ter documentos. E se ela não tiver documentos de todo esse período, né? Em regra, os documentos eles devem ser, no máximo, 24 meses, em período não superior a 24 meses do fato. Então, faleceu hoje, retroage 24 meses, tem que ter documentos desse período. E se não tiver? Documento para um ano, documento para outro ano. O que ela pode fazer? Ela pode falar, olha, eu posso chamar testemunhas aqui para provar, eu só tenho esse documento, é um documento fraco, vamos dizer assim, que a gente chama, não é um documento consistente. O INSS, se você é servidor público, vê esse documento e fala, beleza, olha, você tem possibilidade de fazer a JA, a justificação administrativa. O que é isso? Olha, você pega testemunhas, irmão, vizinho, né? E eles vêm aqui e vão depor, vão testemunhar que você tinha uma união estável. Joia? É assim que é feito, né? E a gente vai estudar. Eu falei o detalhezinho aqui, ela tinha um pedacinho de papel para começar esse processo, ou seja, tem um início de prova material. Então, basicamente, é o quê? Vamos voltar aqui, ó. É suprir a falta ou a insuficiência de documento ou produzir prova de fato dos beneficiários, ok? Então, ela não tem documento para provar que tinha união estável, não tem documento suficiente. Só tem um documento completo para um ano, o outro está mais ou menos. Ela pode pedir a justificação administrativa, que é testemunhas que vão lá e dizer realmente que aquele fato é verdade. Joia? Então vamos lá. Essa definição já caiu aqui. A respeito do número de testemunhas já foi cobrado, isso aqui foi até alterado, recente, é legal vocês atentarem para isso, no mínimo 2 testemunhas, no máximo 6, tá? Porque tem um limite, né? Não dá para levar lá um ônibus, né? Olha, tem 20 pessoas aí querendo me ajudar. Não dá, porque a fila anda, né? Literalmente a fila é grande. Então, o INSS tem muito trabalho para fazer. Vamos lá. Proibição de justificação administrativa. Eu vou falar daqui para frente da JA. Não se faz JA para comprovar registro público de casamento, idade, óbito ou outro fato que a lei estabeleça uma forma específica, ou seja, existem documentos para se provar que é casado. Qual que é? Certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de óbito, ou qualquer outro documento que a lei estabeleça uma forma de comprovar isso aí, ok? Aí a gente não vai perder tempo para fazer uma JA. Condições para realização. Olha só, quando não houver outro meio de configurar a verdade do fato a comprovar, ou o início de prova material levar à convicção do que se pretende comprovar, ok? Por quê? Por questão do princípio de economia. Não dá para perder tempo do funcionário, dá muito trabalho, tem que marcar o dia, realmente é um desgaste grande. Ou seja, então, não tem outra possibilidade, não tem outro meio, não tem. Você tem o início de prova material, você tem algum pedaço de papel aí para provar alguma coisa? Começar essa história? Tem. Opa, então, legal. Então, vamos fazer a JA. Faz o requerimento da JA e vamos seguir, ok? Tramitação como processo autônomo, ou seja, vai sozinho? Não, é vedado, ok? É vedado. Vamos lá. Importante isso aqui. Toda essa parte aqui, olha, já caiu. Com relação a esse assunto aqui, teve uma mudança agora, mas
como era antes já caiu, então o que vai ser falado agora tem potencial para cair, é um assunto novo, essa mudancinha aqui, ok? 2020. Então vamos lá. A JA faz parte de outro processo. Qual processo? Seja uma atualização de dados do CNIS, lembrando o que é CNIS? Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde constam seus dados pessoais e todos seus vínculos empregatícios, seus benefícios, o valor que você recolheu e por aí vai. Tudo que tem com relação ao INSS vai estar nesse cadastro. Então, para atualizar esse cadastro, você pode utilizar a JA ou reconhecimento de direito, reconhecer uma situação que você se acha no direito, que você é dependente, que tem direito a uma pensão por morte, você quer provar isso. Tá? Ou um tempo de contribuição que você trabalhou, né, e você não tem todos os documentos suficientes, você quer provar aquele tempo. Ok? Um direito seu para você poder realmente conseguir a aposentadoria. Joia? Então, não é um processo autônomo, ele não anda sozinho, ele está vinculado ou à atualização de dados do CNIS ou ao reconhecimento de qualquer direito. Tempo de contribuição, união estável, dependência econômica, o que for. Justificação judicial realizada somente com prova testemunhal. Olha só, o senhor João foi lá, entrou na justiça, pegou advogado, entrou na justiça e foi lá e queria provar que ele tinha união estável com a dona Maria. Beleza. Só que ele levou simplesmente testemunhas, não levou um documento. O juiz reconheceu, falou, realmente, ó, seu João, você é casado lá, casado não, entre aspas, né? O senhor tem uma união estável com a dona Maria. Legal. Ele pega essa decisão e leva para o INSS. O que vai acontecer? Se o INSS verificar que essa prova, a justificação judicial, foi realizada somente por meio de testemunhas, somente, o INSS pode fazer o requerimento para complementar com prova material, ok? Ele pode fazer via administrativa e falar, olha, complementa com outros elementos, porque não dá para aceitar, ok? Então é interessante a importância que se dá realmente para a prova perante o INSS, para fins previdenciários, via administrativa tem que ter o início de prova material, ok? Aí sim pode ser feito a justificação administrativa e ele tentar provar. Recurso da decisão da JA, que foi eficaz ou ineficaz, que deferiu ou que não deferiu. Olha só que diferente. Não cabe recurso, ok? A decisão que for tomada lá, não cabe recurso. Na minha opinião, humilde opinião, acho isso até certo ponto um abuso da lei. É a lei que é assim, tá? Mas é o que está escrito, vamos seguir. Para fins de concurso, é importante. Quem pode usar as provas materiais? Então, foi lá e apresentou, o senhor João foi lá e apresentou um documento naquele processo de JA. Quem vai utilizar aquele documento? Somente a pessoa que está se referindo naquele documento. Não pode ser utilizado por outras pessoas, ok? Somente aquele que faz parte daquela justificação administrativa. Início de prova material. Vamos lá, mais uma vez. A regra é que tem que ter o início de prova material. E esse documento tem que ser o quê? Contemporâneo do fato que se quer provar. Não adianta hoje eu quero provar que eu trabalhei numa empresa ou que eu fui sócio de uma empresa e só hoje eu vou lá na empresa hoje, eu trabalhei há 15 anos atrás. Eu vou lá na empresa hoje, peço uma declaração para ele dizer lá, escrever que eu trabalhei naquela empresa. Isso vale? Não vale, porque é um documento extemporâneo, fora do prazo. Eu tenho que ir lá na empresa e verificar se tem um documento da época de 15 anos atrás que tinha meu nome, num contrato, num recibo, algum documento que eu elaborei, né, que prove que eu elaborei aquele documento, pronto, aí é um documento contemporâneo, da época que eu quero provar. Se eu pegar só uma declaração de hoje, não é um documento contemporâneo, é extemporâneo, ok? Bom, voltando, pode ser admitido somente prova material? Então a regra tem que ter um documento, início de prova material. Porém, pode ser admitido somente prova testemunhal, somente testemunha, como exceção.
somente no caso de força maior ou caso fortuito. Por exemplo, né, um incêndio ou inundação da empresa, que foi de ocorrência notória, por exemplo, lá na cidade, lá em Minas Gerais, né, quando rompeu a barragem Mariana, né? Ou seja, era notório, todo mundo sabe disso, que casas, empresas, estabelecimentos desapareceram, ou seja, todos os documentos desapareceram. Então, nesse caso, o pessoal de Mariana pode utilizar de somente prova testemunhal para provar que realmente tinha aquela determinada situação? Sim, ok? Mas é um caso, é exceção. Comprovado mediante registro. Só que esse fato que aconteceu, de alguma forma, ele tem que ser comprovado, né? Então, vão ter documentos que vão provar, seja um boletim de ocorrência, seja documentos públicos, ou seja, que realmente demonstra que ocorreu aquele motivo, né? Aquela força maior ou um caso fortuito, ok? E, no caso, tem que existir correlação entre a atividade da empresa e a profissão do segurado, ok? Joia, era isso, JA, mais um assunto passado. Vamos para outro assunto, acidente do trabalho. O próprio nome já diz, né? Sofreu um acidente em virtude do trabalho. Definição: ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, do empregador doméstico ou do trabalho dos segurados especial. Então, vale para quem? Acidente do trabalho. A caracterização do acidente do trabalho vale para empregado, empregado doméstico, segurado especial e trabalhador avulso, ok? Mas aqui fala só a empresa, não fala órgão gestor de mão de obra. Por quê? Logo mais a gente vai ver que órgão gestor de mão de obra é equiparado à empresa, ok? É como se fosse uma empresa para fins previdenciários. Joia? Então vamos lá. Quais são as consequências? Esse acidente tem que causar o quê? Uma lesão corporal, uma perturbação funcional, ou a morte, ou a perda ou redução temporária ou permanente do trabalho, ok? Alguma coisa que vai gerar a incapacidade para o trabalho ou a morte, né? Aí realmente não vai ter condições de trabalhar, joia? Doenças consideradas acidente de trabalho. A doença profissional, ou seja, aquela pelo exercício de determinada atividade, a pessoa que trabalha como digitador. Sou digitador, digito o dia todo. Haja ombro, haja articulação, ou seja, realmente é característico daquela função, daquela profissão. Doença do trabalho, ou seja, as condições ambientais. Eu trabalho num ambiente que é um ruído, né, ultrapassa aí os 85 decibéis tranquilo. Pô, vai ser complicado, ok? Então, se ele teve um problema sério de ouvido, né, de audição, pode ser caracterizado como acidente do trabalho. Outras doenças em casos excepcionais, ok? Então, essas doenças, o mundo vai mudando, né? O mundo é dinâmico, ou seja, pode ser inclusos outras doenças, tá? Isso aqui é algo que não é fechado, não é exaustiva a relação de doenças, isso que é importante, tá? Pode ter outros casos que vão surgindo com o passar do tempo. Responsabilidade de terceiros. Significa o quê? O pagamento pelo INSS de prestações previdenciárias, ou seja, decorrentes do acidente de trabalho, não exclui a responsabilidade da empresa ou de terceiros. Por quê? Um empregado foi lá, estava carregando uma empilhadeira, caiu em cima dele, quebrou o braço e tal, conseguiu um benefício em função do acidente, é um acidente de trabalho, está dentro da empresa, joia, conseguiu esse benefício. Só que, nesse caso da empilhadeira, ficou caracterizado que realmente a empresa foi negligente, tá? Joia. Isso quer dizer que o empregado não vai ter direito, de repente, a uma indenização, que se ele entrar na Justiça Civil e pedir essa indenização? Porque a empresa pode alegar, não vou pagar porque ele já está recebendo um benefício lá do INSS. Pode ser alegado isso? Não. Mesmo que ele esteja recebendo um benefício do INSS, a empresa
se tiver que pagar, se for condenado a pagar qualquer outro tipo de indenização, em função dele ter entrado na justiça, ou outro fato, vai ter que pagar, ok? Não justifica, não exclui, não afasta, não, se a gente colocar um verbinho diferente, não elidir, não afasta a responsabilidade da empresa, ok? Não exclui, não afasta, não elide a responsabilidade da empresa, joia? Eu falei esse verbo diferente, que às vezes no direito pode ser cobrado, numa prova pode ser cobrado. Litígios de ações relacionadas a acidente do trabalho. O que são litígios, pessoal? Um com uma ideia, outro contra ideia. Briga, entre aspas, né? Ou seja, eu quero argumentar que eu tenho direito, o outro está falando que não tem direito. Então existe um litígio, existe um conflito. Esse conflito é resolvido aonde? Pode ser via administrativa ou via judicial. Vamos lá. Conflito de acidente de trabalho. Eu quero dizer que ocorreu, a empresa está falando que não. Ok, vamos discutir. Nos órgãos, via administrativa, nos órgãos da Previdência Social, tem detalhezinho. Com prioridade para a conclusão. Por que tem prioridade? Qual que é a lógica disso aqui? Acidente, pessoal. Acidente, ou seja, é um fato importante. Isso para fins do próprio segurado e para fins de outros segurados. Isso aqui é analisado, todo o contexto, ok? Então, tem prioridade para a conclusão. Na esfera judicial, importante, já foi cobrado em prova, gostam dessa perguntinha aqui, ó, porque é diferente realmente. Na esfera judicial, quem vai julgar ação relacionada a acidente do trabalho? Guardem direitinho. Vai ser julgada na Justiça Estadual ou do Distrito Federal, ok? Então, vou falar até baixinho. Não é analisado pela Justiça do Trabalho, ok? Não é. É pela Justiça Estadual. Guardem direitinho isso aí. De que forma? Rito sumaríssimo, ou seja, tem prioridade, é feito de forma sumária, não tem todos os trâmites que o nosso processo exige, ok? Então é feito de forma mais rápida. Importante aqui também, inclusive durante as férias forenses, ou seja, as férias do Poder Judiciário. Vai ter prioridade, vai ser analisado o processo. Tamanho é a importância que se dá ao acidente do trabalho, ok? Tudo isso aqui já caiu, pode cair de novo, né? Manutenção do contrato de trabalho. Quem sofreu acidente? O que vai acontecer? Olha lá, tem garantia, vai estar ligado lá àquela empresa, né? O empregador, pelo prazo mínimo de 12 meses. As empresas adoram isso. Por isso que existe litígio. Porque a empresa, pessoal, ela não quer caracterizar aquele acidente como acidente do trabalho. Ela não quer. Ela resiste, porque tem diversas consequências. Tem outras consequências também. No momento, interessa o quê? Que se foi caracterizado acidente do trabalho, o segurado terá direito a manter o seu emprego por um período mínimo de 12 meses, ok? Independente de qualquer coisa, de qualquer outra coisa. Esse período conta a partir de quando? Após a cessação do auxílio por incapacidade temporária. Sofreu acidente, está recebendo auxílio por incapacidade temporária porque ficou incapaz por mais de 15 dias consecutivos. Joia, ficou 3 meses recebendo. Terminou os 3 meses, cheguei, estou pronto para trabalhar. Beleza, o que vai acontecer? A empresa está doida para mandar ele embora, mas não vai poder. Tá? Se tiver que mandar embora, vai ter uma série de outras consequências. Joia, a partir desse retorno, cessou o benefício, 12 meses ele mantém essa garantia do emprego. Mesmo que, olha, importante, mesmo que não receba o auxílio acidente. Lembra o auxílio acidente? Aquele caso do motoqueiro que sofreu, quebrou o braço e tal, recebeu auxílio por incapacidade temporária, depois ficou com a paralisia no braço, não conseguia mais exercer aquela atividade, mas conseguia exercer outras atividades. Vai ter direito a quê? Auxílio acidente. Joia? Bom, aqui que interessa pra gente. Se está recebendo auxílio acidente ou não, não interessa. De qualquer forma, tem direito à garantia, ok? Vamos lá. Comunicação. O que é, CAT? Comunicação de acidente do trabalho. É um documento, é um formulário.
Então, todo acidente ele tem que ser comunicado, ok? Isso é regra. Se não comunicar, vão ter efeitos. Vai estar passível de multa, ok? Então, é um estímulo, né? Ó, você tem que comunicar. Não comunicou? Vai poder ganhar uma multinha aqui, ó, um valor em dinheiro que vai ter que pagar pela não comunicação. Então, quando que é feita essa comunicação? Importante. Até primeiro dia útil, não é o primeiro dia, tá? É o primeiro dia útil seguinte à da ocorrência. Em regra é isso aí, ó. Aconteceu um acidente hoje, no dia seguinte, útil. Se aconteceu o acidente no sábado, domingo não é dia útil, vou avisar na segunda. Aconteceu na segunda, vou avisar na terça, ok? Até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Ou de imediato em caso de morte. Morreu, imediatamente a empresa vai entrar no sistema lá e já vai fazer a CAT, ok? Comunicação de acidente de trabalho. Falta de comunicação. A empresa não fez a comunicação. O que pode acontecer? Quem pode comunicar o acidente? Todas essas pessoas aí. O próprio segurado, seus dependentes, a entidade sindical, sindicato, médico que assistiu, qualquer autoridade pública, tá? Autoridade pública aqui pode ser policial militar, as Forças Armadas, delegado de polícia, um diretor do hospital que atendeu aquele segurado, um diretor de asilo, às vezes aconteceu um acidente no asilo, ok? Ou seja, são consideradas autoridades públicas. E outra coisa, essa comunicação, importante aqui, ó, não afasta a responsabilidade da empresa. Lembra que eu falei? A empresa tem que comunicar. Se ela não comunicar, está passível de multa. Daí vai lá justificar, não, mas foi feito, o médico que atendeu aquele segurado fez a comunicação. A empresa vai alegar, não tem direito à multa não, porque já foi feita a comunicação, mas não foi feito pela empresa. Então, mesmo que foi feita aqui, a empresa vai receber multa, ok? Pode receber multa. Joia? Equiparação ao acidente do trabalho. Vamos lá, primeiro caso, ocorrido no local e horário de trabalho. Ou seja, ele está trabalhando e aconteceu um desses fatos aqui, é considerado acidente de trabalho. Está lá trabalhando, chegou um colega, amigão, começaram a discutir política, eu não vou votar no fulano, não vou votar no Beltrano, tal, né? Essa guerra toda, esse conflito, né, que está existindo cada vez mais em qualquer assunto, né? O cara lá, o colega de trabalho, amigão, chegou e deu um murrão na cara do outro, quebrou todo ele. É acidente de trabalho? Sim. A empresa pode alegar, não tem nada a ver com isso, quem fez o fato foi o outro empregado. Não interessa, tá? Está no ambiente do trabalho, está no horário de local, está no horário e local do trabalho. É acidente de trabalho. Ou no caso de inundação, incêndio, desabamento, né? Nesses casos, mesma coisa, ok? Pegou fogo porque o funcionário colocou fogo. Problema de quem? Da empresa. É acidente de trabalho, porque está no local e horário de trabalho. E atos de imprudência, negligência ou imperícia de companheiro de trabalho ou de terceiro. Foi lá o seu amigão, resolveu levar um pitbull. Pitbull não é tão bravo assim, né? É assim, levou um cachorro lá, bonzinho, de repente o cachorro vai lá, fica bravo com alguma coisa e morde um colega de trabalho. É considerado acidente? Sim. Ok? Vamos lá. Outro caso agora. Fora do local e horário de trabalho. Esse aqui é interessante, ó. Já está fora. E aí? Mesmo assim, tem casos que vão ser considerados acidente de trabalho. Vamos lá? Primeiro caso. Execução de ordem expressa da empresa. A empresa vai lá, te liga, no final de semana fala, fulano, vai lá e resolva um problema com o cliente. Você está cumprindo uma ordem expressa da empresa, ok? Mesmo que não esteja no seu horário de expediente. Pronto, acidente de trabalho. Esse caso aqui, prestação espontânea para evitar prejuízo à empresa. Você está lá, final de semana, sabadão, vendo um jornal local e de repente você vê uma notícia da sua cidade que um caminhão virou na rua, né? E estão pegando todos os produtos lá do caminhão. Aí você, peraí, amo minha empresa, gosto muito. Você deixa aí, tira seu pijama, vai lá, pega o carro, vai imediatamente lá para o local
para tentar que o pessoal não leve todos os produtos, né? Você chega lá e, pô, não, pessoal, isso aqui tem dono, tal, né? E tenta resolver a situação. Só que nessa, alguém vai lá e te dá uns tabefes, te quebra a cara, te quebra a perna, tal, fica bravo, ou seja, você vai ter uma lesão corporal. Aquilo pode ser caracterizado como acidente? Sim, ok? Infelizmente é assim que funciona, espontaneamente você foi e ainda toma um prejuízo, né? Viagem a serviço, aquele que você vai fazer, pega um avião, vai lá para outra cidade, ok? Se acontecer alguma coisa, né, seja na outra cidade, se acontecer no avião, às vezes não tem muito recurso, né? Mas se caiu o avião, morreu, acidente de trabalho. Quando a gente fala acidente de trabalho, pessoal, é importante a gente ficar esperto porque tem várias consequências. Uma delas, o que é decorrente de acidente, o que ocorre? Não tem carência, né? Então esse é um dos detalhes. E outros detalhes, a garantia, tá? Da permanência na empresa, né? No trabalho. Outro detalhe aqui, percurso, residência, trabalho, vice-versa. Então, nesse caminho, aconteceu qualquer coisa, acidente de trabalho. Contaminação acidental também, né? Foi lá, de repente, toda a água que você estava consumindo na empresa, tomando, contaminou todo mundo. É acidentalmente, não tem problema da empresa. Né? Você está percebendo aqui, né, que realmente é difícil da empresa escapar, justificar que não houve um acidente de trabalho, né? Doenças não consideradas acidente de trabalho, ou seja, essas doenças não contam com acidente de trabalho. Doença degenerativa, aquele tipo de doença que vai, por exemplo, atrofiando a musculatura, tal, ou seja, é algo que aí tudo bem, né? É uma doença que não tem relação com o trabalho. Inerente a grupo etário, então essas doenças dos idosos, né? Por exemplo, o Alzheimer, o Parkinson, e as artrose da vida, ou seja, faz parte do idoso, né? De todos nós, vai envelhecendo e vai ficando com dor aqui e lá, ou com problema na cabeça, tal, etc, ok? Etário, né? Idade, grupo etário em função da idade. Que não produzem incapacidade laborativa, uma doença que não te impossibilite de trabalhar, porque a regra é o seguinte, para ser considerado acidente de trabalho, alguma coisa acontece que vai incapacitar a pessoa para o trabalho. Se aquela doença não incapacitou, a princípio não é considerado acidente de trabalho, ok? A não ser que o médico faça esse o que a gente chama de nexo causal. Existe a possibilidade do médico falar, olha, o médico quem? O médico perito do INSS. Vai lá, fala, ó, realmente isso aqui tem relação com a sua incapacidade para o trabalho agora. Então, eu vou dar esse nexo. Mesmo que não tenha feito a comunicação do acidente de trabalho, ou seja, a CAT, não tenha sido feita, esse nexo pode ser realizado pelo médico perito do INSS, ok? Ele pode dizer, é acidente. Ah, mas a empresa não fez CAT. E às vezes isso ocorre muito, pessoal. Por quê? Porque, em regra, nem sempre a empresa quer cumprir o previsto na lei e fazer a CAT, porque tem consequências, como eu já falei, né? E aquela doença endêmica, ou seja, restrita a determinada região, né? Isso vale para o habitante daquela localidade, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, tem certas regiões do nosso país que tem lá doenças endêmicas, seja malária, febre amarela, tal. Ou seja, em regra, aquela doença não vai ser considerada acidente de trabalho, a não ser que, em virtude do trabalho, né, que ele está executando, ele adquiriu a febre amarela, ok? Mas pelo simples fato de estar lá, não quer dizer que aquela doença, ele está lá, quem? O funcionário, o empregado está lá, não quer dizer que ele adquiriu aquela doença que já vai ser considerado acidente de trabalho, ok? Vai ter que ter relação com a atividade que ele está executando. Vamos lá, terminando o acidente de trabalho. Caracterização do acidente do trabalho. Como já falei, tecnicamente é realizada pela perícia médica do INSS, ok? Ele que vai fazer o quê? O nexo causal entre o trabalho e o agravo, ou seja, o que aconteceu, a doença, o fato, né? Ele tem condições de verificar que tem relação. Ele vai linkar aquela doença, aquele fato com
a incapacidade, com o que ocorreu, com o trabalho dele, ok? Independente da emissão ou não da CAT. Joia? Isso aqui é polêmico, isso aqui gera muita confusão, as empresas ficam bravas, né? Porque na dúvida o médico vai dizer que é acidente do trabalho, ok? Mas normalmente é, certo? É difícil, porque como eu falei, como a empresa às vezes não faz a CAT, o médico vai lá e faz esse favor para a empresa, né? Então, joia. Mais um assunto, vamos para o próximo, que a gente vai falar assuntos relacionados aos benefícios, ok? Tem vários assuntos aqui dentro dos benefícios, todos esses benefícios que a gente estudou na aula 10. Vamos lá, primeiro assunto. O benefício, aquele valor que o segurado recebe, não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro. O que é isso? São formas de apreensões judiciais. Ele tem alguma dívida, daí o juiz quer cobrar aquela dívida, verifica que ele está recebendo lá uma aposentadoria, vai lá e pega um pedaço daquela aposentadoria, uma parte daquela aposentadoria para cobrir uma determinada dívida. Pode fazer isso? Não, tá? Então não pode ser penhorado, ou sofrer arresto ou sequestro, porque são apreensões judiciais, não pode. Né? Claro, por quê? Porque o benefício previdenciário tem caráter o quê? Em regra, alimentar, ou seja, ele serve para alimentar o segurado, a família, né? Então não vai sofrer esse tipo de apreensão judicial. Recebimento do procurador. Em regra, quem recebe o benefício? O próprio beneficiário, seja ele o próprio segurado ou os dependentes, né? Então essa é a regra. Porém, existe a possibilidade sim dos benefícios serem recebidos por um procurador. Quando? Na ausência do segurado, no caso de moléstia contagiosa, uma doença de contágio, né? Não vai levar essa doença para outros. No caso de impossibilidade de locomoção, esse aqui é o mais comum, né? E, observação, esse mandato, ou seja, essa procuração, no máximo 12 meses, podendo ser renovado, ok? Então, é dada a procuração 12 meses, após 12 meses, faz a renovação e assim por diante. Para fins de recebimento por procuração, é firmado uma declaração, um termo de responsabilidade que aquele procurador se compromete a comunicar qualquer fato que anule aquela procuração. Por que isso, né? Às vezes o senhorzinho está lá no asilo, passa a procuração lá para alguém receber, para o sobrinho lá receber a pensão, né? O benefício dele, melhor dizendo, a aposentadoria, e aí o senhorzinho morre e o sobrinho continua recebendo. Não pode. Crime, inclusive, né? Então, o procurador, ele vai lá e faz um termo de responsabilidade já para ficar alerta. Falar, qualquer coisa que acontecer diferente, que eu não tenho mais essa procuração, eu tenho que comunicar, tá? Recusa da procuração. Somente quando houver indício de irregularidade, ok? Tem que ter um indício. Não vou aceitar a procuração aqui porque não quero. Não, não pode. Você não pode, como funcionário do INSS, não pode fazer isso aí. Vai aceitar sem a procuração, a não ser que você suspeite que, opa, aqui está esquisito, essa procuração não está cheirando bem, né? Então, aí é recusado e vai ter defesa, vai ter possibilidade de avaliar realmente o que está acontecendo. Dependente excluído, ok? Isso é legal. Lembra daquele caso que eu falei? A pessoa foi condenada criminalmente por crime ou tentativa de crime de homicídio contra o segurado, ou a esposa, aquele outro caso, a esposa ou companheiro, companheira que simulou uma fraude no casamento da união estável, né? Foi fake, fez uma fake news aqui, né? Só simulou. Nesses casos aqui, pessoal, o que vai acontecer? Não poderá essa pessoa que foi condenada ou que fez essa simulação receber, né, ser procurador de outro dependente. Então, se houve uma simulação de casamento, tal, e a esposa, o marido, não vai poder receber o benefício em nome de outro dependente, ok? Não vai poder ser procurador, né? Tem lógica, porque aquela pessoa já agiu de má fé, pode agir novamente de má fé, né? O que se entende nessa regulamentação é isso, tá?
procurações coletivas, né? Então, existe um procurador que recebe para um benefício, ou ele pode receber também de vários benefícios, ok? De várias pessoas. Vamos lá, quando que isso pode acontecer? Somente representantes credenciados de leprosários, sanatórios, asilos e outros estabelecimentos congêneres, né? Asilo, isso é muito comum, porque aquela pessoa não está saindo, às vezes não tem mais família, não tem ninguém. Então, lá, um advogado lá do próprio asilo, às vezes, ele pega uma procuração, ou o diretor do asilo pega a procuração e já recebe de 2, 3, 4, 5, 6, tá? Recebe de todo mundo o benefício, joia? Outro caso, parentes de primeiro grau, tá? Aí eu tenho meus pais, meu pai e minha mãe recebem a aposentadoria. Eu posso pegar uma procuração e receber em nome dos dois, ou seja, procuração coletiva. E outros casos a critério do INSS, ok? Então não somente esses casos, pode ter outros. Não pode ser procurador. Nem todo mundo pode ser procurador. Então vamos lá. Não pode ser procurador os servidores públicos, civis, ativos, militares, em regra não pode, salvo se para parentes até segundo grau, né? Então, eu sou servidor público, posso ser procurador do meu pai, da minha avó? Sim, né? Primeiro, segundo grau? Posso ser, ok? Sem problemas nenhum. De terceiro grau, né? Terceiro grau para cima às vezes é difícil, mas colateral, posso ser? Não, segundo grau, ok? Aí eu posso ser, joia? E os incapazes para os atos da vida civil, ressalvado os maiores de 16 anos. Então, os incapazes para a vida civil não podem ser procuradores, tá? Daí tem a lei civil lá, vai dizer quem são esses incapazes, totalmente incapazes, relativamente incapazes. Porém, aqui no caso, os relativamente incapazes, maiores de 16 anos, esses podem ser procuradores, ok? Desistência do pedido de aposentadoria. Foi lá, pedi aposentadoria, me arrependi, não quero mais aposentar. Em regra, não pode fazer isso, ok? Pediu, vai ter que aguardar. Porém, o segurado pode desistir, manifestando a intenção e solicitando o arquivamento definitivo. Quando que isso pode acontecer? Importante, antes de sacar o FGTS ou o PIS, né, quando aposenta tem direito de fazer esse saque, ou antes de receber o primeiro pagamento, ok? Então, se ele já sacou o FGTS, dançou. Se ele já recebeu o primeiro pagamento, dançou. Se ele já recebeu o PIS, dançou. Aí não vai poder existir, ok? Até esses fatos, ele pode existir do benefício da aposentadoria. Após concedidas, as aposentadorias são irreversíveis e irrenunciáveis, ok? Não posso aposentar, depois passa 2, 3 meses e fala, pô, tem algum outro interesse, eu quero desaposentar. Isso é o que vale hoje, tá? Existe discussão judicial, mas pra gente, por enquanto, não interessa essa regrinha. Lei fala, são irreversíveis e irrenunciáveis, exceto a aposentadoria por incapacidade permanente. Vou tomar água aqui que eu fui em seguida, haja garganta, ok? Então, no caso da aposentadoria por incapacidade permanente, essa pode sim, ele pode existir, né? Vamos lá. Prazo para recebimento do primeiro pagamento. 45 dias da apresentação de toda a documentação. Será que acontece isso? Acontece, pessoal, até antes disso. Eu já presenciei segurado conseguindo a aposentadoria em 1 hora. O INSS é um órgão bem interessante, é muito legal porque é um órgão que você vê de tudo, você lida com todos. Todas as pessoas, praticamente todos os brasileiros, de alguma forma está vinculado ao INSS, ok? Então tem de tudo. E a história, tem todas as histórias. Que eu falo sempre para o pessoal o seguinte, ó, você quer conseguir as coisas no INSS não é fácil, né? Porque a história é longa, não é uma história de 1 ano. Você vai verificar a sua vida de 30 anos, de 35 anos, ou seja, toda a sua história tem que estar redondinha.
Se tiver redondinha, beleza, pode sair um benefício em 1 hora. Agora, a maioria dos casos não é assim. Ah, falta uma contribuição, um recolhimento, não provou um determinado tempo, o cadastro, lembra o cadastro? O CNIS está com uma inconsistência aqui, né? Ou seja, tem um problema. O que vai fazer? O funcionário viu esse problema, vai emitir uma que a gente chama de exigência, ok? Carta de exigência. Vai colocar, ó, fulano, para você conseguir o benefício, apresenta a prova de que você é companheiro ou companheira. Pronto. O segurado dependente recebeu isso, ó, deixa eu ver aqui, vai lá e cumpre. Cumpriu todas as exigências, ou seja, apresentou toda a documentação, pronto, a partir daí o INSS tem 45 dias para fazer o primeiro pagamento, ok? E tem que cumprir isso aí. Com muito funcionário, pouco funcionário, né? Não interessa, mas vai ter que cumprir. Benefícios, não acumulação. Isso aqui, as bancas gostam de cobrar esse assunto. Então, atenção. Aposentadorias. Ok? Aposentadorias não podem ser acumuladas com auxílio por incapacidade temporária. Isso aqui, fazer minha observação aqui, eu acho uma sacanagem até certo ponto, porque o aposentado aposentou, voltou a trabalhar. Se ele sofrer qualquer doença ou um acidente, né, e que ele não consiga trabalhar, ele não vai ter direito ao auxílio por incapacidade temporária. Simplesmente não tem direito. Tá? Algo que eu acho injusto, né? Mas, minha opinião, só para fazer uma parte. O aposentado também não tem direito ao auxílio acidente e outra aposentadoria do RGPS. Tá? Só consegue, do regime geral, só vai conseguir uma. Tá? Não tem possibilidade de conseguir várias, né? Mesmo que tenha continuado a recolher. Ah, mas vou continuar recolhendo? Sim, né? Por quê? Porque a Previdência, fazendo observação aqui, porque a Previdência, o nosso sistema é um sistema colaborativo, ou seja, você recolhe não necessariamente para você, você recolhe para toda a sociedade, não é uma Previdência individual, ok? E também não pode acumular com abono de permanência em serviço, já comentei aqui que esse abono em outra aula, mas é um benefício extinto, ok? Não pode acumular salário maternidade com auxílio por incapacidade temporária. Se estiver recebendo o auxílio por incapacidade temporária e passar a ter direito ao salário maternidade, nasceu a criança, vai suspender, cessar o auxílio por incapacidade temporária e receber o salário maternidade, ok? Auxílio acidente com outro auxílio acidente, muito azar, né? Ficou com uma sequela e aí sofreu outro acidente, ficou com outra sequela, só vai ter direito a um auxílio acidente. Qual? Tem um princípio que vai definir qual. O que for mais vantajoso, né, para ele. Mais vantajoso quer dizer o quê? Aquele que der um salário, um rendimento, né, um valor maior do benefício. Pensão de cônjuge ou companheiro e com outra pensão de cônjuge ou companheiro, ok? Então, lá a Dona Maria casou com o seu José faleceu. Joia, Dona Maria como cônjuge, como esposa, tem direito à pensão. Está recebendo a pensão, aí a fila andou, tal, começou a sair, foi no clube de dança, né? Foi dançando e arrumou um companheiro. Oh, feliz da vida, tal. O companheiro já era um pouquinho de idade. Foi lá e esse outro companheiro, passado alguns anos, também faleceu. Né? O que vai acontecer? Ela recebia uma pensão aqui, pensão. Esse aqui também, esse outro, segundo, número 2, também era afiliado ao INSS, tinha a aposentadoria dele. Ou seja, ela como cônjuge e como companheira, ela pode ter direito às duas. Sim ou não? Não, ela vai ter que escolher. Qual que ela vai escolher? Aquela que tinha mais amor? Não, né? Mais amor, mais grana. Ou seja, vai escolher qual? Aquela que for mais vantajosa, ok? Não vai poder receber as duas. Legal? Seguro-desemprego, aquele que você recebe em função de um desemprego involuntário, né? Gerenciado lá pelo Ministério do Trabalho. Então, olha só, não pode ser acumulado com qualquer benefício de prestação continuada, exceto pensão por morte, auxílio reclusão e auxílio acidente. Seguro-desemprego pode ser acumulado com esses 3 benefícios previdenciários. E na acumulação, né, tem a observação, no caso de direito adquirido, pode acumular. Então, hoje é o que vale, hoje é isso aqui. Agora, essa lei ela foi mudando com o passar do tempo. Então, você pode pegar, de repente,
situações aqui em que a pessoa podia receber auxílio acidente com aposentadoria, tá? Mas o porquê? Já tinha direito adquirido. A partir de hoje, né? Ou atualmente, vale essa regra aqui, ok? Joia? Mais um assunto. Acumulação de benefícios. Então vamos lá. O que fala aqui, ó? Pensão por morte do cônjuge, companheiro ou companheira do regime geral, isso pode acontecer. Eu posso receber duas pensões. Do cônjuge, que era afiliado ao INSS, com pensão de outro regime. Ok? Com pensão decorrente dos policiais militares, com pensão decorrente de bombeiros, ou com pensão decorrente de militares das Forças Armadas, ok? Então, hoje, se a Dona Maria é casada com José, ele tem duas aposentadorias, uma lá do Serviço Público Federal, por exemplo, que ele era médico, né? Ele podia acumular cargo, então ele se aposentou como servidor público federal, regime próprio, e também perante o INSS. Ele tinha duas aposentadorias. José morreu. A Dona Maria vai receber essas duas aposentadorias? Sim, ok? Porque são regimes distintos, ok? Joia. Continuando. Pensão por morte do cônjuge, companheiro ou companheira do regime geral com a aposentadoria. Então, posso receber pensão e continuar com direito à minha aposentadoria? Claro. Com a aposentadoria do regime, mesma coisa. E também com proventos de inatividade decorrente dos policiais e bombeiros militares e militares das Forças Armadas. Só muda o nome aqui, né? Aqui não é aposentadoria, esses são proventos da inatividade. Ou seja, posso continuar recebendo a pensão com minhas aposentadorias. Também é possível a aposentadoria do regime geral com proventos da inatividade dos policiais militares, bombeiros militares e militares das Forças Armadas e também pensão deixada por cônjuge companheiro de regime próprio, ok? Joia, é o sentido inverso aqui, né? Aqui eu posso cruzar aposentadoria com pensão, sem problemas nenhum. E a emenda constitucional número 319, essa emenda, ela detonou muita coisa. Ela continua permitindo essa acumulação aqui que eu comentei. Tudo que eu comentei aqui é permitido. Porém, ela afastou a possibilidade de receber os dois benefícios integralmente, ok? Então, isso tem uma regrinha, né? Conforme o valor do benefício, pode diminuir uma porcentagem que ele vai ter direito. No segundo benefício, então, tem direito a dois benefícios aqui, né? A dois benefícios, do RGPS e do outro regime. O que vai acontecer? Vai ter direito a um de forma integral, uma pensão integral. E a segunda pensão, ela vai ser limitada. Como vai ser essa limitação? Ela tem várias porcentagens proporcional ao valor que recebe. Quanto maior o valor, menor a porcentagem que vai ter direito o dependente, ok? Então é isso aí. Ela não extinguiu a possibilidade de acumular, simplesmente ela limitou o valor da segunda pensão, ou seja, daquela menos vantajosa, ok? O que é vantajosa? O maior valor, né? Pelo menos isso foi preservado. Vamos lá, estamos caminhando para o final desta aula. Último slide. Continuando ainda falando de benefícios. Descontos sobre o valor dos benefícios. O senhor José é aposentado, recebe uma aposentadoria lá, R$ 1.500, né? Isso aqui virou uma febre e ele precisa conseguir lá um empréstimo consignado, o banco insistiu, a gerente insistiu, ele vai lá, faz o empréstimo. Será que aquele valor vai poder descontar da aposentadoria? Pode, né? Mas somente com autorização do segurado. Tá? O segurado vai ter que autorizar, isso é feito num sistema que ele vai lá e coloca lá que ele autorizou, para não virar uma febre o banco fazer isso sem que o segurado tenha conhecimento, tá? Então isso é bem amarradinho. O que o segurado pode descontar conforme sua autorização? Mensalidades de associações e entidades de aposentados, qualquer entidade de aposentado não, aquela legalmente constituída, ok? Não é qualquer uma. E o segundo caso aqui, o que eu acabei de comentar, pagamentos de empréstimo, financiamento, cartões de crédito e arrendamento, tá? Os bancos, né? Realizada por instituições públicas ou privadas,
e até o limite de 35% do valor de benefício. Recebe lá um benefício de R$2.000, 35% dá R$700. No máximo tem que ser R$700. Nesse valor, no máximo 5% pode ser para quê? Amortizar despesas contraídas por cartão de crédito ou saque realizado por cartão de crédito, ok? É um outro limite aí, né? Dentro dos 35% aqui. Joia? O que interessa aqui, pessoal? Nesse caso que eu comentei agora aqui, né? Tem que ter autorização do segurado, tá? Agora daqui, nesse segundo caso, não precisa da autorização do segurado. Independente de sua autorização ou não, o INSS pode descontar do benefício contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social, imposto de renda retido na fonte e pensão de alimentos decorrentes de sentença judicial. Aquela que se separou, está pagando a pensão alimentícia, o juiz manda descontar direto na fonte, às vezes do salário, se estiver trabalhando, ou da própria aposentadoria, se estiver aposentado, ok? Os descontos dependerão da conveniência administrativa do INSS, ok? O INSS vai verificar se tudo esse é viável, né? Dá uma margem para o INSS trabalhar com sim ou com não. Em regra, pessoal, é sim, né? É feito esse desconto. Volta ao trabalho do aposentado. Aposentou e voltou a trabalhar. O que vai acontecer? A aposentadoria vai ser prejudicada, ou seja, vai dançar, vai perder a aposentadoria. Se ele, naquele caso, se tiver aposentado por incapacidade permanente. Quem está aposentado por incapacidade permanente não pode trabalhar, porque esse benefício é pago para quem? Para quem está totalmente incapaz para toda e qualquer atividade. Okay? Então ele não pode trabalhar. Voltou a trabalhar, vai ter o benefício cessado. E pior, que isso acontece. Sempre chega denúncia, o pessoal fala, meu vizinho está aposentado e está trabalhando, está fazendo uns bicos aqui, dançou, tá? Vai perder a aposentadoria. E no caso do aposentado especial, aquele que exerceu atividade, que prejudicou sua saúde e tal, ele não pode voltar a exercer outra atividade que prejudique a sua saúde, ok? Isso ele não pode fazer. Então, são exceções aqui. Nas outras, receberá normalmente o benefício, ok? Nas outras aposentadorias. O aposentado, né? O que ele faz jus? Infelizmente, ele faz jus aos benefícios em que normalmente vai ser pouco usual, né? Ao salário maternidade ou o empregado doméstico e o trabalhador avulso ao salário família e também ao serviço reabilitação profissional. Por que eu falo isso? Que pode ser pouco utilizado. Porque normalmente a pessoa que aposentou, a gente está ali pensando aposentado, aquela pessoa mais de idade, né? O pessoal de idade, a princípio, não vai utilizar do salário maternidade ou do salário família, que é filhos até 14 anos de idade, né? A regra é essa aí, tá ok? Mas ele tem direito a esses benefícios aí. Requerimento do benefício. Como que é feito o requerimento de um benefício? Pessoal, hoje, mais do que nunca, é feito pelos canais de atendimento eletrônico, via internet, celular. Todas as fases, ok? Ressalvado os atos que precisa da presença dele, ou seja, que ele tem que necessariamente fazer uma perícia ou provar uma determinada situação, ok? Mas em regra é feito pela nossa famosa aí, internet. É assim que funciona. Excepcionalmente será feito em caráter presencial, ou seja, é exceção. Tá? Isso aqui é algo que mudou nesses últimos 8, 10 anos, foi mudando radicalmente, porque é algo bom, né? Algo bom que facilitou a vida de todos os usuários do INSS. Tá? Então, como exceção, é presencial. Importante isso, não é como regra. Requerente pode desistir do requerimento, falar e requerer qualquer benefício aqui, tá? Qualquer benefício, não é só a aposentadoria. Pode, enquanto não proferida a decisão. Para requerimento, você vai falar, escreve aí, faz um requerimento por escrito, né? Esse requerimento vale somente para aquele interessado, porque às vezes está requerendo um benefício que tem outros envolvidos, por exemplo, no caso de uma pensão por morte, auxílio reclusão. Se ele não quer que processe, vai valer para ele, ok? Para os outros continua valendo. Outro caso de requerimento, isso é interessante, olha só. Documentação incompleta. Será que o INSS pode recusar? Não.
Se chegar alguém lá com um pedaço de papel que embrulha pão, né, escrevendo qualquer coisa, ó, quero um benefício, estou cansado e quero encostar, quero o auxílio por incapacidade temporária. Ele não vai falar, né? Ele vai falar que quer encostar, ou se não auxílio doença, né? Que hoje é o ex-auxílio doença, é o auxílio por incapacidade temporária. Quero encostar. O que você vai querer se assegurar? Não, fica aqui, ó, vou fazer aquele. Você pode recusar aquele pedaço de papel, aquele requerimento? Não. Mesmo que você tenha certeza que aquilo vai ser negado. Você protocola, né? Coloca lá, fez aqui o sinalzinho do carimbinho, né? Você protocolou, ok? Pronto, é direito de todo e qualquer cidadão. Joia? Então isso aqui é importante. Revisão dos benefícios. Mais do que nunca, isso tem sido uma grande ferramenta para o INSS manter somente os benefícios das pessoas que têm direito conforme a lei. Tem maracutaia, houve fraude, o INSS está correndo atrás. Hoje, o INSS mantém um programa permanente de revisão da concessão e manutenção dos benefícios, com o objetivo de apurar qualquer irregularidade, okay? Uma fraude, seja do segurado, seja do funcionário do INSS que inseriu no sistema salário de contribuição maior do que devia, permanentemente, seja daquele segurado que diz que está doente e realmente não está doente, ele é requisitado para fazer nova perícia, aí tem que ir, ok? Vai manter um programa de revisão dos benefícios permanentemente, para cortar os benefícios daquelas pessoas que não têm direito, ok? Prova de vida, ou seja, o que é isso? Estou vivo, dizer estou vivo, ainda tenho direito ao benefício. Como que é feita essa prova de vida? Anualmente, todo ano tem que fazer. É feita onde? Nas instituições financeiras, nos bancos. É feito também por atendimento eletrônico com uso de biometria, ok? Até na pandemia, implementou-se aí uma forma diferente de facilitar essa prova de vida, ok? E muita coisa com a pandemia caminhou mais do que nunca para esse mundo da web, né? Para utilizar todos os recursos. Antigamente isso aqui, pessoal, era feito somente presencial, lá no passado somente no INSS tinha fila para aprovar. Hoje não, hoje já está bem mais tranquilo, mas ela tem que ser feita durante todo o ano, né? Lógica disso qual que é? Para a pessoa não morrer e alguém continuar recebendo aquela aposentadoria. Porque se a pessoa morrer, o benefício é cessado. Não pode um filho ou a esposa continuar, meu marido morreu, mas eu tenho direito à pensão, então vou lá e vou continuar recebendo a aposentadoria dele. Pode fazer isso? Não. E pior, é crime, tá? O que tem que ser feito? Cessada a aposentadoria, a esposa vai lá e recebe o quê? A pensão por morte. Vai ser cessado um e iniciado outro benefício, tá? Eu estou reparando aqui nos meus exemplos, eu sempre coloco o marido morrendo e a esposa com direito ao benefício, né? Eu acho que já é costume de anos de aula aí, coloco. Mas pode ser o contrário, tá? É só um exemplo aí, né? E a prova de vida pode ser feita por outro meio definido pelo INSS. Como eu comentei aqui na pandemia, né? Vamos lá. Responsabilidade dos servidores. Somente na hipótese de dolo ou erro grosseiro. O que é dolo? A intenção, né? Realmente o servidor público inseriu um salário de contribuição a maior, era 1.000, coloquei 2.000 lá, né, no sistema. Pô, peraí, mas por quê? Tinha documento? Não tinha, ou seja, fiz uma falsificação, a fake news, que hoje está tão em moda, né? Aí sim, esse funcionário pode ser responsabilizado por aquele fato, pessoalmente. Tá? Isso aqui até é uma coisa que mudou também, tá? Não era bem assim. Então, dolo, ou seja, realmente tinha intenção de cometer aquele erro, né? E é um erro grosseiro. Porque, pessoal, erro, todos nós vamos cometer. Todos nós, sou servidor público também, a gente fica com receio, né? Pô, será que estou fazendo alguma coisa errada? Não. Todos nós estamos sujeitos a erro. Só que errar faz parte, errar é humano, como se diz, né? Aqui só vai responder se realmente aquela pessoa agiu com uma fé, com intenção, aquele erro que a gente fala, pô, peraí, isso aqui é inadmissível, vai ter um processo para julgar isso aí. Tá ok? Pessoal, é o seguinte, ó. Com isso, esse aqui foi uma aulinha um pouquinho mais longa, mas emendei um assunto atrás do outro. Joia, se for o caso, né?
Me desculpem o tempo, mas faz parte. Olha só, com isso finalizamos a parte de benefícios. Joia? A partir de agora, a gente vai entrar numa parte rápida da história da Previdência. Depois a próxima aula vai ser sobre a Constituição Federal e aí a gente entra na parte de custeio, na parte do dinheiro, ou seja, de onde vem o dinheiro para pagar todos esses benefícios que a gente viu aí, né? Então, é uma mudança grande, né? Mais rápido, mais tranquila, tá? E vamos caminhando, espero que vocês estejam gostando. Na dúvida, deixa o like, tá? É importante você curtir, é importante você compartilhar. Compartilha o canal, sempre estou falando isso, é um canal novo, a gente depende das pessoas assistirem os vídeos, né? É legal quando assiste, quando comenta, quando a gente tem essa troca aí, tá? Então compartilha, agradeço a sua atenção, até a próxima aula, valeu!